E aí, pessoal, beleza? Não é tão beleza, mas o que nós vamos fazer? A revisão de recuperação. Mas prestar atenção, olhar as atividades, como sempre, ler com calma, anotar os dados, organizar, olhar as unidades de medida para não fazer conta errada. Por isso que eu falo, a calculadora você pode até usar, mas você anota os dados errados, a calculadora vai fazer a conta certa, porém, o que vai acontecer? O resultado vai estar errado. É o resultado que você fez, você calculou tudo certo, mas não é o resultado da questão, tá bom? Então vamos começar? Então nós vamos aí iniciar nossa recuperação, aula 18. Bom, a revisão de recuperação unidade 1. Eletrostática parte 3, força elétrica parte 1 e tensão elétrica. A parte 3 fala um pouquinho de carga elétrica, lei do Fá e quantização da carga elétrica. Quantização, né, física quântica, quando se quantizou, né, quando você conseguiu dizer que a carga do elétron tem um valor fixo, e do próton também, e o nêutron é uma carga neutralizada, né? Carga elétrica, o que é a carga elétrica? Quantizada, tem uma quantidade fixa, todo elétron tem a mesma quantidade em qualquer lugar que você achar um elétron. Então vai ser quanto? 1,6 vezes menos 19. O próton é positivo e o elétron é negativo. O que você faz com o elétron? Só acrescenta um sinal negativo antes do 1,6. Esse menos 19 não é negativo. Esse menos 19 significa um número muito pequeno. 0,0000000 até dar 19 dígitos após a vírgula. E nêutron, a carga é zero, porque está neutralizada. Aí tem que falar de partículas subatômicas, né? dentro do núcleo, né? Bom, aqui tranquilo, então, lei do Fá, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Então, aqui mostrando, negativo com negativo repele. Se fosse positivo com positivo, também é repelir. E negativo com positivo atrai. Então, aqui é um experimento bem simples de ser feito aí, se você quiser. A quantidade de carga elétrica total, Q, maiúsculo, sempre prestando atenção o que representa, será sempre um número inteiro, N vezes o valor da carga elétrica do elétron ou do próton. Então, o que acontece? Eu não posso ter meio elétron. Então, pessoal, você pode dizer assim, eu quero ter meio elétron. Não existe meio elétron. O elétron ele é elementar. O próton não é elementar porque tem quarks, partículas dentro dele. Mas o elétron não. O elétron é uma partícula e pronto. Você não vai ter meio elétron. Ou é um elétron ou não é um elétron. Ou é 2 ou é 3 e assim por diante, certo? Então, vamos continuar lá. Então, você sempre vai ter um número vezes a carga elementar, certo? Então, Q é igual a N vezes E. Aqui pode ser 1, 2, 3 e tudo mais. A carga elementar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Positivo, o resultado final se for próton. Negativo, se for o elétron. Então, aí, agora, né? Dá uma olhadinha aqui numa atividade para treinar um pouco. Um corpo está eletrizado com uma quantidade de carga Q igual, olha só, menos 1,6 vezes 10 a menos 10 coulomb. Não confundir esse 1,6 com a carga elementar, tá? A carga elementar é 1,6, mas não é esse o valor. Ali a gente só colocou que é menos 1,6 vezes 10 elevado a 10 coulomb, né? Porque um coulomb é muito grande. Então, nós usamos pedaços dele, né? Então, 10 elevado a menos 10. Então, essa é a carga. Então, você já lembra, tá, isso aqui é a carga de um corpo todo. A carga de um elétron eu também sei quanto vale? 1,6 vezes 10 a... Desculpa, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Então, vamos voltar lá? O corpo apresenta excesso ou falta de elétrons? Então, ele apresenta o que? Excesso. Ah, professor, como assim? Olha aqui o sinal negativo, né? Como a carga elétrica do corpo é negativa, ele apresenta excesso de elétron. O que eu falei para vocês? Recebe, fica negativo. Doa, fica positivo. Então, pessoal, olha só. A carga do elétron é só para dizer se está em excesso ou se está em falta em um corpo. E quando eu uso também, você vai usar o quê?
Quando tiver uma carga aqui, outra carga aqui, eles vão atrair ou repelir. Para isso serve o sinal. Mas quando nós formos falar de força e campo, vocês vão ver que a gente usa o módulo, tá bom? Vamos lá. Agora, letra B. Qual é o número de elétrons correspondente? Olha só, se ele deu a quantidade de carga, ele deu esse valor aqui, ó, o Q. Ah, professor, eu tenho sempre, né, 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que neste caso, eu vou usar o sinal negativo aqui. Por quê? Porque no final, o número não pode ser negativo, eu não posso ter menos 2 elétrons. Então, o que acontece? Tem que ter o menos de cima, o menos de baixo. Porque eu simplesmente passei 1,6 vezes 10 a menos 19 dividindo. Gente, olha, não vai confundir passar o N para um lado e 1,6 vezes 10 a menos 10 para o outro. É só esse que passa dividindo, tá? Então, olha só, a questão de organização, sempre olha, se eu tenho uma letra, tudo que está do lado dela, multiplicando, passa dividindo, tá? Tem gente que quer pegar o N, acha que o N vai passar de um lado para o outro da igualdade, e aquele número vai passar dividindo, bagunçou tudo. O que você faz? Olha para a letra, o que está do lado dela, passa dividindo, certo? Então, vamos voltar lá que é para entender direitinho. Aqui, ó, eu passei o menos 1,6 vezes 10 a menos 19 para baixo do menos 1,6 vezes 10 a 10. Para não errar aí, que às vezes é uma questão de organização. Bom, N é igual, aí você vai dizer, como assim? Esse valor é exatamente o de baixo. Então, sinal cancela. 1,6 dividido por 1,6 é 1, não precisa aparecer. Aí eu vou dividir 10 elevado a menos 10 dividido por 10 elevado a menos 19. Como eu vou fazer? Aí entra aquela regrinha que nós estudamos lá no primeiro ano, gente. Ah, mas eu estudei, achei que não ia usar. Vocês viram que nós utilizamos todo o tempo e vai utilizar nas outras aulas também. Então, o que você faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Tem outra forma de fazer uma regrinha? Tem. Você já sabe como de baixo você vai subtrair? Você troca o sinal dele. Se o número de baixo, a potência é negativa, sobe positivo. Se é positivo, sobe negativo. Quer ver? Vamos lá dar uma olhada. Olha o que acontece. Eu passei aqui, ó, menos 19, só que tem um menos antes dele da equação. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 10 menos o de baixo, menos 19. E percebam, né? Menos e menos vai dar mais. Então, vai ficar 10 menos 10 mais 19. Então, a mesma coisa que 19 menos 10, que vai dar 10 elevado a 9 elétrons. Então, essa quantidade aí, na realidade, você vai ter aí, tem mil, milhões e bilhões. Então, pessoal, viu um valor 10 elevado a 9 é 1 bilhão de elétrons. Ou 6, 1 milhão. Ou 3, 1000. Então, você sempre tem que estar olhando. 10 ao quadrado, 100, né? Então, 100, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão e assim por diante. Quando vai utilizar? Quando fala de elétrons, porque numa agulha você vai encontrar milhões, bilhões de elétrons, porque ele é muito pequeno, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, aí, prestar atenção só na organização da questão. Não se perder, não fazer conta à toa. Exemplo 2. Que número de elétrons corresponde a uma quantidade de carga de menos 1 coulomb? Então, olha só, gente. Quando eu falo aí menos 1 coulomb, eu estou falando a quantidade de elétrons que vai ter em 1 coulomb só. Como eu falei para vocês, 1 coulomb é muito grande, então nós vamos estar utilizando aí pedaços disso. Então, pensa, apenas olha só, 1 coulomb, um só. E eu estou falando que a carga é negativa, né? Então tem um excesso de negativo, de elétrons. Eu dividi 1 por 1,6, eu vou ter exatamente 0,625. E o 10 a menos 19, lembra que eu falei? Vai passar mudando o sinal, então ele vai passar com 19 positivo.
Então, aqui eu tenho, a lógica, eu posso organizar, né? N vai ser igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Aí você vai pensar nesse número, pensa no número grande. Ah, professor, 10 elevado a 9 é 1 bilhão, então eu tenho 2 vezes bilhões, entendeu? Aqui eu tenho 1 bilhão, 10 elevado a 9. Eu tenho mais 1 bilhão, só que a lógica é multiplicando os dois, né? Então eu tenho 1 bilhão, aí vou conseguir colocar mais valores ali. Então sempre números elevadíssimos, né? Então vamos voltar lá. Então pensa nisso, um coulomb só, umzinho, por isso que nós utilizamos sempre pedaços do coulomb, né? Fragmentos, assim, bem pequeno. Então essa aí é a ideia para resolver. Ah, professor, por que saiu de 0,625? Para colocar em notação científica, entre 1 e 10. Passe a vírgula para a direita, subtrai 1 do expoente. Força elétrica, parte 1. Como tratar a força elétrica? Sinais iguais repele, se fosse negativo também ia repelir, e sinais contrários atraem. A equação é a força, ela está relacionada com uma carga vezes o valor da outra carga, intensidade, né? O número, dividido pela distância ao quadrado, e tudo isso multiplicado por uma constante eletrostática. Então aqui nós temos K0, né? Isso aqui, ó, você pode colocar em barras, tá? Porque é módulo, não vai utilizar o sinal. Aonde eu utilizo o sinal? Para fazer isso aqui, ó, saber se está repelindo ou se está atraindo. Mesma direção e sinais, mesma direção e sentidos opostos aqui. Bom, F é força em newtons, tem que estar em newtons, que é as unidades do sistema internacional, né? O K0 você está vendo, está em newtons, metro e coulomb, que é quantidade de carga, né? Quantidade de carga elétrica, dada em coulomb, e distância em metros, não em centímetros. Quando se fala de cargas, geralmente usamos milli, micro, cent, né? Então, vão ser números muito pequenos. A intensidade da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes é proporcional ao produto das cargas, olha só, produto, tá aqui, ó, produto, multiplicação. Se eu aumento o valor da carga, eu aumento o valor da força. Só que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o que acontece? Olha aqui, ó, quadrado da distância. Se eu duplico, a força fica 4 vezes menor. Se eu aumento 9 vezes a distância, vai ficar 81 vezes menor. Bom, então aí vamos ver um exemplo, né? Duas partículas de cargas elétricas Q, 4 vezes 10 a menos 16, e Q minúsculo, 6 vezes 10 a menos 16 coulomb, estão separadas no vácuo. Você já sabe que o vácuo é a ausência de ar, né? Por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Porque as cargas são tão pequenas, então são distâncias muito pequenas. Nanômetros na realidade aí, né? A constante vocês já estão acostumados, 9 vezes 10 a nona, newtons por metro quadrado, coulomb ao quadrado. A intensidade da força de interação entre elas em newtons é força, o que eu vou fazer? Substituir os valores, vamos lá. Primeiro, 9 vezes 10 a nona que foi dado, 4 vezes 10 a menos 16, 6 vezes 10 a menos 16 e 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado, né? Que a distância é ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, potência de potência só multiplica, então vai ficar menos 9 vezes 2. E em cima, 9 menos 16, menos 16, né? Repete a base, somos expoentes. Multiplicando 9, 4 e 6, aqui eu poderia, ó, só para mostrar, eu poderia cancelar 9 com 9, que dá 1. Simplificar na realidade, né? 9 para 9 e 1. 6 vezes 4, 24, que vai ser o resultado final. Ou multiplicar 9, 4 e 6, e aí dividir por 9, que vai dar 24 também, tá vendo? Você começa a perceber que simplificar é mais rápido, por isso que o nome está falando simplificar, né? Às vezes para aprender demora para visualizar isso. Fazendo as subtrações dos expoentes, né?
você vai chegar ao quê? A menos 23 em cima, menos 18, que é 9 vezes 2. Menos 23 mais 18, porque repete a base, subtrai os expoentes. Menos 23 mais 18, menos 5. Portanto, eu vou ter uma força de 12,4 vezes 10 a menos 4 newtons. Então, o que eu fiz? Passei a vírgula uma vez para a esquerda, olha só, e somei 1 no expoente, tá? Com menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1, menos 4. Então, aí o resultado. Seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga que, separadas por uma distância r, assim qual das figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre duas partículas de 2Q e 3Q separadas pela mesma distância. Aí você pensa, olha só o que eu estou fazendo. Antes era uma carga Q e a outra carga Q. Agora eu estou dobrando o valor de uma e triplicando o valor da outra. Só falando de carga, tá bom? Então vamos voltar lá? Então ele fala em relação à força. Eu mudei a distância? Não, separados pela mesma distância. Então o que eu estou fazendo? Eu vou multiplicar 2 por 3 e acho o resultado final, que é 6 vezes maior. Deixo a carga parada, as duas onde estão, só que eu aumento uma 2 vezes e a outra 3 vezes. 2 vezes 3, 6. Aumenta 6 vezes. E aí, para finalizar, falar de tensão, né? Definição de tensão. Tensão elétrica é a diferença de energia estabelecida entre dois pontos que motiva a movimentação de cargas elétricas, gerando a corrente elétrica, movimento, né? Então, a tensão vai ser a energia com que sai de determinado local, né? Uma bateria, por exemplo, em relação à carga que ela tinha. Resistor linear é ômico e resistor que não é linear não é ômico. Então, essa configuração é ômico. Linha, né? Linear, linha reta. Se fizer curva, não é ômico. Que aí vai dar valores de resistências diferentes. Onde V é a diferença de potencial, que nós já falamos aí, né? Em volts. I é em amperes e R é em ohms. Só que aí volts pode ser diferença de potencial, tensão ou DDP. Qualquer um desses representa quando você está falando de tensão. A tensão é eu multiplicar R vezes I. Se eu quero R, eu vou dividir tensão pela corrente. E se eu quiser a corrente elétrica, eu vou dividir a tensão pela resistência. Então aí, bem direto, né? E para finalizar aí nossa revisão, né, de conteúdo, vamos dizer assim, você tem o quê? Um circuito simples. Resistor, diferença de potencial, lado maior positivo, lado menor negativo. Sentido convencional do positivo para o negativo e o real é o que realmente se move, né? O elétron. Então aí o exercício. Variando a diferença de potencial aplicada a um elemento, verifica-se que a corrente elétrica que o percorre também varia. De acordo com o seguinte, só que como é linear, fica mais fácil. Por quê? Se aqui é 10, aqui é 1,5, aqui eu aumentei meio, aqui vai ser proporcional também. Olha o que eu posso fazer, simplesmente igualar. V1, olha só, V1 dividido por 2 é a mesma coisa que 10 dividido por 1,5, que é o mesmo valor. Então, V1 vai ficar igual a 20, né? Multiplicando aqui, dividido por 1,5. Portanto, V1 é igual a 13,3 volts. Certo? Tensão. Determine a medida da resistência. Aí você escolhe o que você quiser. Você pode usar 10 e 1,5, 10 e 1,5, ou 13, que é V1 por 2. Vai dar o mesmo resultado. Não vai mudar nada. Então, vou chegar no resultado aí de 6,7 ohms. Você pode usar os dois. O que nós estamos falando é que se eu dividir 10 por 1,5, eu acho R. Se eu dividir V1 por 2, eu acho R também. Se eu tivesse outro valor, corrente elétrica 3, eu conseguiria achar também, porque é em linha reta. Todos os resultados são iguais para resistência. Então, pessoal, o que eu posso aí é desejar uma boa prova. Leia, anote os dados com paciência, olhe as unidades de medida,
se for necessário fazer conta. Se não, analisa, lembra o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência. Leia com calma que você vai conseguir, principalmente quando fala também daqueles processos de eletrização, né? Um aproxima do outro, é atrito, é contato, é indução. Analisa, pensa, imagina que você consegue responder tranquilo. Então, gente, muito boa prova e até a próxima unidade que nós vamos nos encontrar aí, tá?